Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado porque até nas músicas que nós cantamos, nós ouvimos o Senhor falando conosco. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a pregação da Tua Palavra. Que o Senhor nos deu certo. Que Ele, através do Espírito Santo, possa falar aos nossos corações e que nós possamos sair daqui edificados, Pai. Ó Deus, fala, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17 até o versículo 35. Nós queremos cumprimentar todos os visitantes, que Deus abençoe a todos, que a palavra de Deus encontre lugar em seu coração nessa noite, você seja profundamente abençoado, e se você ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração, não relute contra ela, como diz a palavra de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os nossos corações. Então, ouça atentamente o que Deus tem a falar no seu coração. Mateus capítulo 26. E nós temos meditado, queridos irmãos, sobre o reino de um valor inestimável. O reino de um valor inestimável. Jesus Cristo é nossa verdadeira riqueza. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos falando dentro daquele contexto da mulher Maria, ali em Betânia, que despeja na cabeça de Cristo e pelos seus pés um óleo muito precioso, do qual possivelmente ela tenha juntado todas as suas economias para aquele óleo, que se a gente fosse colocar em valores atuais, em moeda de real, aquele vaso de óleo poderia custar entre R$14.166. Eu estou contando, se eu fosse fazer essa conversão para o dia de trabalho de alguém que recebe um salário mínimo. Então, aquilo ali, como disse Judas, que valiam 300 denários, na versão que é contada em João capítulo 12, nós vemos então que se o dia de trabalho em real ou em reais forem R$47,22, 300 denários seriam aí aproximadamente R$14.166. E Judas então vende Jesus pelo preço de 30 moedas. 30 moedas equivalem a 100 dias de trabalho, que em reais custariam R$5.666. Então Jesus ele foi vendido por um valor muito abaixo do valor que tinha aquele óleo. Só para a gente ter uma noção, não adianta a gente falar em lepta, não adianta a gente falar em denário, a gente falar em talento, se a gente não converter para valores conhecidos nossos, para que nós tenhamos essa noção desses valores. Então, aquele vaso de unguento finíssimo, caríssimo, custaria em reais, em dias atuais, R$14.166, e Jesus foi vendido teria sido vendido em reais por R$5.666. Então a gente vê que Jesus foi mais barato, o preço de Jesus foi bem menor, e possivelmente seria o valor que Judas meteria na mão na bolsa para retirar, João ele faz questão de dizer lá em João capítulo 12 que ele registra isso, porque era Judas Iscariotes quem ia com a mão até a sacola tirar o dinheiro, Então ele calculou mais ou menos aí a parte dele e então vendeu o Senhor por esse valor. Tanto é que João ele não faz nenhuma exigência, ele diz: o que é que vocês querem me pagar? Então às vezes, irmãos, nós trazendo para os nossos dias, às vezes a gente negocia o Senhor no dia a dia da nossa vida por qualquer coisa. Às vezes a gente espera que uma proposta seja feita pela nossa vida com Deus, Às vezes a gente aceita qualquer valor em nossos instantes preciosos com o Senhor. Então a gente acaba vendendo esses instantes e até vendendo o Senhor em nossas vidas por qualquer valor. Por que Judas fez aquilo? Por que Pedro vai negar Jesus mais à frente?
por causa da frustração. E nós temos falado sobre frustração. Nós nos frustramos muito. Nós nos frustramos nos casamentos, nós nos frustramos nos relacionamentos como um todo, nós nos frustramos na igreja, nós nos frustramos com o pastor, e nós nos frustramos com o presbítero, nós nos frustramos com irmãos. E por causa da frustração, a gente fica tão cego às vezes, que às vezes a gente negocia a comunhão, negocia o estar com irmãos por qualquer outra coisa. E foi essa perspectiva que nós temos nos discípulos. Quando eles veem um Jesus frágil, que não vinha para reinar neste mundo, eles então começam a se frustrar. Judas quer a parte dele. É como se ele dissesse assim: poxa, 3 anos em vão da minha vida, eu preciso sair do plano de alguma forma. E vai lá e vende o Senhor pelo preço de um escravo. Pedro também se vê frustrado e nega o Senhor, e nós vamos ver quando ele é avisado. Então, Mateus capítulo 26, dos versículos de 17 a 35, nós vamos fazer essa leitura. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, tem um certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, partiu, o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber um novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te rogamos, Deus, que o Senhor nos abençoe e nos ofereça mais do Senhor a nós nessa noite. Deus, nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor faça com que nós prontamente atendamos a tua palavra, nos dando poder para isso, nos dando poder para obedecermos ao Senhor, como outra vez disse o teu servo Agostinho: dá-me a graça de fazer tudo quanto queres, então ordena o que queres. Senhor, nos ajude a obedecermos ao Senhor, então pode mandar que nós vamos obedecer. Em nome do teu Filho Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos falando que Jesus é a nossa verdadeira riqueza, um reino de um valor inestimável.
nós não podemos de maneira nenhuma negociar os valores do reino de Deus. E nós vivemos num tempo de uma cultura mutante, de uma cultura de valores que são relativos o tempo todo. Hoje o que é importante, amanhã não é. Hoje o que é moral, amanhã não é. Hoje o que é imoral, amanhã não é. Então nós vivemos nesse período dessa cultura que facilmente ela está entre picos e vales. Ela está dia após dia mudando seus valores. E o que nós não podemos de maneira nenhuma deixar é de nos agarrarmos aos valores do reino de Deus. Por quê? Basicamente porque Deus é o mesmo e Ele não muda. E Ele diz na palavra dele isso: eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, a sua revelação sobre Ele não muda. Se Deus não muda, a sua palavra não muda. E a palavra de Deus nos diz que passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós precisamos ter cuidado com essa coisa do que é relativo. Os nossos valores do reino de Deus não podem nunca mudar. Nós não podemos de maneira nenhuma negociar com esses valores, irmãos. Nós não podemos de maneira nenhuma nem flertar com aquilo que pode nos fazer cair dos nossos valores cristãos. Então, queridos irmãos, nós temos refletido sobre isso e nós podemos perceber mais uma vez sobre esse valor inestimável do reino de Deus. Irmãos, Jesus, Ele não tem preço. Jesus não tem preço. Nós não podemos de maneira nenhuma negociar Jesus. Já voltando um pouco naquilo que a gente falou, que toda a nossa vida deve ser para dedicar-se a Ele, porque Ele é o Senhor de toda a existência. Como nós vemos na palavra, Ele é pré-existente, ou seja, antes de existir qualquer coisa. Diz João, Ele estava lá, Jesus estava lá. Depois, em um determinado momento, para cumprir o propósito de Deus, diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, para que nele fôssemos resgatados dos nossos pecados. Mas Ele sempre estava lá. Deus, Ele não existe, Deus, Ele é. Jesus Cristo, Ele não existe, Ele é. Ele é antes de qualquer coisa. Essa coisa de existir está muito ligada a essa questão temporal. O tempo, a gente sempre coloca o tempo como sendo a base do nosso julgamento. Jesus, antes de existir o tempo, Ele está lá e Ele é. Mas num determinado momento Ele esteve entre nós. Então esse é o valor inestimável do reino de Deus. Não há valor, não há como nós calcularmos, não há como nós vendermos a nossa vida, não há como nós vendermos a nossa fé. Nós não podemos de maneira nenhuma, queridos irmãos, negociar isso. E quando nós chegamos neste momento da Páscoa, da ceia, da traição e da negação, a gente tem muitas lições muito importantes. Primeiro, queridos irmãos, que os versículos de 17 a 19 nos mostram esse Jesus que tem consciência do seu momento final. Jesus tem consciência do seu momento final, mas além disso, Ele tem sabedoria e conhecimento sobre tudo aquilo que Ele mesmo vai fazer. Quando você olha as versões de Marcos e Lucas deste trecho, os discípulos preparam a ceia, em Marcos capítulo 14, versículos de 12 a 16, e em Lucas capítulo 22, versículos 7 a 3, você vai perceber detalhes, Jesus dizendo detalhes de como os discípulos encontrariam o local da ceia. E Jesus diz assim: olha, vocês vão até a cidade, lá vocês vão ver um homem saindo com um cântaro, siga aquele homem. Olha, Jesus não estava nem lá para dizer isso, não estava na cidade nesse momento, mas Ele é Deus, e Ele conhece acerca do futuro, Ele sabe acerca de todas as coisas, embora por um determinado tempo, Jesus limitou-se em seus poderes, mas Jesus diz assim: olha, vão lá, até a cidade, vocês vão ver se saiu enquanto vocês um homem com um cântaro, sigam aquele homem. Quando chegou lá, quando vocês chegarem lá, vocês dizem: o mestre disse que é para você providenciar um lugar para a gente fazer a ceia. Então, um lugar todo preparado, um cenáculo, uma laje, um sobrado,
um lugar onde o Senhor se reuniria com os seus discípulos. E Jesus sabia que aqueles discípulos se encontrariam com aquele homem, e a referência foi justamente esse ponto. Vão até a cidade, vocês vão ver o momento saindo com o cântaro. Mateus não traz esse detalhe, né? No versículo 18 apenas, ele diz assim: e lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem que diz-lhes, o mestre manda dizer. Então, olha, e se encontrar com certo homem, mas que homem? Marcos e Lucas vão dizer. É por isso que nós chamamos de evangelhos sinóticos. A ideia de sinótico, lembra de ótica, né? Ótica, né? Visão, e sinótico, essa partícula sin, vem da expressão grega sinergia, ou seja, quando há várias cooperações para determinada coisa. Então, os 3 ou os 4 evangelhos, mas especialmente Mateus, Marcos e Lucas, eles vão cooperar de uma maneira muito mais parecida no relato dos textos. João já é um pouco diferente, embora alguns textos também sejam vistos em João. Então, nessa junção desses 3 evangelhos, nós percebemos que Marcos e Lucas se preocuparam em dar esses detalhes. Olha, quando o Senhor falou aos discípulos, ele disse: vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro, e vocês vão seguir esse homem, vão chegar para esse homem depois e vão dizer: o Senhor mandou dizer que é para liberar o espaço que já está reservado para o mestre, para a celebração da Páscoa. Então, os discípulos vão, versículo 19 diz aí: e eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Os discípulos foram, eles nesse momento não duvidaram, não tiveram nenhuma dúvida a respeito de: será que o Senhor está colocando a gente numa enroscada aí? O Senhor não está mandando a gente para algo perigoso? Ou então o Senhor não está mandando a gente para uma situação que pode ser que a gente chegue lá e se decepcione, que não aconteça aquilo como ele falou? Não, os discípulos foram, eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Então isso aqui é muito importante, porque os discípulos eles foram mesmo sem o Senhor mandar nada escrito. Eles foram sem o Senhor, por exemplo, dar qualquer outra garantia para eles. Olha, se não der certo com esse, eles vão em outro, mas vão procurando um lugar por aí. Não, o Senhor deu de fato detalhes da saída dos discípulos e eles foram. Isso é importante. E é importante para nós pensarmos nisso. Quantas vezes o Senhor nos diz para fazermos algo de maneira muito clara em sua palavra, de maneira que o seu Espírito Santo testifique em nossos corações que nós devemos obedecer aquilo que a palavra diz e nós não fazemos. Desde já é importante a gente ter essa reflexão, irmãos. A gente deve obedecer ao Senhor sem questionar. É lógico que nós também somos seres racionais, isso é importante, mas quando se trata do Senhor, nós devemos, irmãos, ser obedientes sem questionar a Ele. Nós devemos fazer a sua vontade, nós devemos cumprir suas ordens, nós devemos honrar sua palavra e devemos então fazer aquilo que diz nela. Então o Senhor falou para eles, eles foram, e tudo já preparado. Os versículos de 20 até 24 vão nos mostrar aí, queridos irmãos, algo que é muito interessante e que representa às vezes um conflito entre um Deus Senhor e soberano e também a responsabilidade do homem. É muito importante, nós vamos chegar lá, mas você vai entender que Jesus estava muito triste nesse momento. Jesus estava profundamente amargurado, e essa amargura, essa tristeza, essa angústia vai se mostrar mais ainda nos versículos 36 a 46, quando Jesus então está ali sentindo o cheiro da morte, sentindo o gosto da morte, sentindo a morte próxima a ele. Mas aqui ele já estava sentindo, e diz aí o texto, eles estavam comendo, e Jesus declarou para eles, Jesus falou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aquilo que a gente já falou há 3 semanas atrás, 3 semanas porque Danilo e Rangel pregaram, né? Primeiro Rangel, depois Danilo. Então eu já estou 3 semanas sem pregar aqui, e eu talvez, não sei se todos se lembram desse detalhe, mas
de maneira nenhuma e em nenhum momento os discípulos desconfiam de Judas. Em nenhum momento. Veja como Judas era aceito no meio dos discípulos. Primeiro que ele tinha uma função muito séria. Ele era o homem que carregava a sacolinha de dinheiro. Ele era aquele que carregava a sacola de dinheiro. Ele era aquele que estava ali administrando os recursos do grupo. Judas era aquele que estava fazendo isso. E em nenhum momento os discípulos, quando o Senhor falar isso, dizem: já sabemos, é Judas. Não, eles começam a se indagar, a se perguntar: Senhor, porventura sou eu? Sou eu. Outro pergunta: sou eu, Senhor? Eu trairei o Senhor? Sou eu? E aí ninguém tem coragem e nem a iniciativa de acusar Judas. Não, é Judas, a cara dele. Aí, ele mete a mão na sacola, né? É lógico que João vai registrar isso depois, então possivelmente ele vai pensar nas possibilidades do dinheiro que várias vezes foi desfalcado ali, que não desconfiava de Judas, depois percebe essas ações de Judas. Mas quando nós olhamos, os discípulos eles ficaram tristes, diz o versículo 22, e eles muitíssimo contristados começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Queridos irmãos, é tão difícil saber isso aqui nesse versículo 23, porque fica parecendo que na hora que Jesus estava indo meter a mão lá para tirar alguma coisa, um pão, um pedaço de carne, um pouco de alguma outra coisa da refeição, até porque a ceia ela acontece de maneira que após eles cearem, eles tomam o pão, Jesus toma o pão, parte da graça e eles comem. Então parece que há dois momentos ali, uma ceia informal e um momento que é instituído pelo Senhor, e daqui a pouco a gente vai explicar sobre isso. E o que acontece? Todos estão indo com a mão lá. O que Jesus quis dizer, segundo alguns servos de Deus que comentam esse texto, é que era muito comum que todos fossem à mão na mesma hora pegar ali e comer, mas Jesus está dizendo o seguinte: o traidor está tão próximo de mim. O traidor é alguém que está comigo no dia a dia. O traidor é alguém que está andando comigo o tempo todo, esses anos todos aí de ministério, 3 anos aproximadamente. Então o traidor está comigo esse tempo, né? E veja como é interessante, daqui a pouco a gente vai fazer algumas reflexões sobre 2 tipos de pessoas aqui: os inseguros e os traidores. Então nós estamos em uma dessas 2 classes, irmãos, você pode ter certeza disso. Ou você está em uma ou você está em outra. Eu me incluo nisso. E nós vamos perceber por quê. E então Jesus diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor não lhe fora ter nascido. E olha que coisa muito interessante que nós temos aqui nesse versículo 24, 2 aspectos da relação do homem com Deus e de Deus com o homem, de Deus com todas as coisas. Deus é Senhor e soberano em tudo. Quando nós dizemos que Deus é Senhor e soberano, nós não estamos dizendo que Deus é soberano tanto quanto a bandeira nacional, a soberania da bandeira nacional, né? A soberania nacional não é nesse aspecto, irmãos. É que Deus ele tem controle absoluto sobre todas as coisas. Porque Deus, por muitas vezes, se você olhar no Salmo 22, se você observar em outros textos de Isaías, em Jeremias, em Zacarias, nós vamos ver que o sofrimento de Cristo está sendo anunciado por muitos anos e muitos séculos. Isso já vem sendo anunciado, e a traição ao Senhor também já vem sendo anunciada. Então isso significa
só a soberania de Deus, mas a sua onisciência de todas as coisas. Deus conhece tudo. Deus consegue sondar todos os pensamentos ao mesmo tempo. Deus, Ele sabe o que cada um de nós está pensando agora. Ele sabe se nossa cabeça está em concentrar-se em Sua palavra ou pensar na prova que nós teremos na semana. Ele sabe se nós estamos concentrados naquilo que estamos ouvindo da parte dele, ou se estamos pensando nas contas que temos a pagar e o dinheiro ainda não chegou. Deus sabe se a gente está aqui e também está pensando no time de futebol neste momento. Deus sabe todas as coisas. Ele consegue fazer isso porque Ele é Senhor do tempo. Ele tem todo o tempo que existe. Ele tem capacidade, condições de adentrar o coração humano em suas emoções e em seus sentimentos. Ele sabe de todas as coisas e nós não podemos fugir disso. E Davi diz no Salmo 139: esse Deus que fez todas as coisas, Ele me fez, por isso Ele me conhece. Então esse Senhor que profetizou esse evento da traição por meio dos seus servos profetas, dos salmos, da lei, ele diz assim: olha, eu serei traído. Não tem como mudar isso porque faz parte do plano. Mas aí ele vai colocar então a condição da traição. E ele vai falar justamente sobre isso, sobre o registro da palavra, do que está escrito, e nós devemos, irmãos, ter certeza de que o Senhor cumpre a sua palavra, mas nós devemos também entender que há uma responsabilidade humana em suas escolhas e consequências, e Jesus diz isso aqui. É um texto tão bom para nós refletirmos essas duas coisas: soberania de Deus e responsabilidade humana, né? Charles Spurgeon, ele diz que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são como dois trilhos, né? Como as duas linhas do trilho que acabam levando ao mesmo lugar, a vontade de Deus. Deus em sua sabedoria e soberania, e nós em nossas ações, nós em nossas contradições, nós em nossas escolhas que nos trazem consequências erradas. Mas ainda assim, Deus é Senhor sobre tudo isso. E o texto nos mostra isso. Ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Veja, não tem como fugir. O Filho do Homem vai ser traído. Não tem como escapar. Isso vai ter que acontecer. Alguém vai me trair. Alguém que está comigo no dia a dia, alguém que está caminhando comigo esse tempo todo, vai me trair. Agora, vamos pensar um pouco, queridos irmãos, sobre aquilo que nós falamos no início, e desde há 3 semanas atrás, a frustração. Judas estava frustrado com Jesus. Judas queria ser um dos grandes conselheiros do reinado de Cristo nesse mundo. Judas queria ter preeminência, ele queria ser visto, ele queria ser honrado nesse mundo. E ele ficou frustrado. Mas Jesus não estava frustrado. Jesus sabia exatamente o que aconteceria. Jesus tem ciência de que aquilo de fato iria acontecer. E Jesus sabia que era um traidor. Veja o que Jesus fez. Ele, por plena consciência, ele escolhe alguém para andar com ele, que vai ser aquele que vai negar, que vai trair. Conscientemente. Quantos de nós teriam coragem de fazer isso, né? Então, Jesus, ele nos mostra nesse texto que vai acontecer, mas aí ele diz na sequência do texto: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Olha só, vai trair, está tudo escrito, né? Como dizem alguns por aí, algumas filosofias orientais e
e até ocidentais, Mektu, está escrito, acabou, não tem como mudar, né? E quando Jesus diz isso, diz o seguinte: mas essa pessoa vai ter consequências, é melhor que ela nunca tivesse nascido. Às vezes a gente tenta encontrar em Deus razão para os nossos pecados. Mas Deus já sabia que eu ia fazer isso errado. Sabia. Mas aí nós que erramos, que tomamos decisões e fazemos coisas erradas. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. E vice-versa. Como diz Spurgeon, vai chegar lá no final. E Augusto Nicodemus repete isso, né? Lá no final esses trilhos vão se encontrando. Lá no final. Você olha daqui e você vê que eles estão separados. Mas lá no final eles se encontram. A vontade de Deus se cumprirá, irmãos. Mas nós somos responsáveis por nossas escolhas erradas. Isso tem que ficar muito claro para nós. É até difícil de nós conseguirmos humanamente explicar isso. Uma coisa é um Deus que é soberano, que tem controle de tudo, sabe todas as coisas. E a outra coisa é, nós devemos estar cientes dos nossos erros e das nossas escolhas, e que elas trazem consequências para a gente. A depender do nível de escolha errada, problemas cada vez mais sérios, mais intensos. Então esse momento nos mostra quando Judas vai lá e pergunta. Então ninguém desconfiou de Judas, o Senhor sabia que era Judas. E aí Judas diz assim: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: sim, é você mesmo. Tudo disseste, é você o traidor. Então ali fica evidente. Quando você vê os outros evangelhos, eles mostram que Jesus ainda chega para Judas e diz assim: vai lá, se adianta para fazer o que você tem que fazer. Jesus consciente, vai lá, Judas, adiante, vá logo terminar de me trair. Aqui não, aqui o texto se cala e nós percebemos então que Judas não se encontra mais nesse cenário, né? E quando nós temos então a ceia do Senhor, eles estavam comendo. Veja, a ceia do Senhor, eles estavam no primeiro momento da Páscoa, se alimentando do cordeiro, né? E em determinado momento, quando eles comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Uma coisa que é muito interessante sobre isso aqui, que é um contraste. O texto em si, ele responde ao entendimento errado da igreja romana sobre o texto. Qual? A igreja romana entende que em determinado momento a hóstia ou o pão se torna a carne de Cristo, literalmente. Você está comendo, então parece que é coisa de canibalismo, né? Mas na verdade o que Jesus ele está dizendo neste texto, queridos irmãos, por exemplo, se o Senhor tivesse desejado indicar por essas palavras que o pão se transformaria em seu corpo, ele teria dito: isto se tornou em meu corpo. Mas quando ele pega o pão e ele parte, ele diz: isto aqui é o meu corpo. A ideia é que Jesus está ilustrando para eles o que vai acontecer com o seu corpo. Isto é meu corpo. É como se dissesse aqui: ó, isso aqui é o meu sangue. E faz uma demonstração do sangue sendo derramado. E nós percebemos então que Jesus está ilustrando esse momento importante. Então acontece durante a festa da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a celebração da libertação, da salvação dos egípcios. A Páscoa reflete o momento principal na história de Israel, como nação, do povo hebreu,
do povo da nação, dos descendentes de Abraão pela carne. Mas a ceia, ela chega para mostrar que agora a Páscoa se cumpre em Cristo, e aquele momento que tinha sido tão celebrado durante vários séculos, agora estava chegando ao seu momento principal, que é Cristo dizer, que é Cristo demonstrar, que é o corpo dele que agora é partido pelos discípulos. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 10, você percebe que Jesus está dizendo que o véu que havia no templo de Jerusalém era uma divisão de acesso do homem para Deus. O homem não podia entrar ali adiante. É como se aqui na frente tivesse um véu, aqui, por exemplo, né? E ninguém pudesse passar para o lado após o véu, porque havia algo que impedia a passagem do homem além daquele véu, além daquela cortina. E aquela cortina simbolizava essa separação de Deus e do homem. E quando Jesus diz isso, e o autor dos Hebreus, que nós não sabemos quem ele diz uma coisa interessante. Ele diz que o sangue de Cristo nos leva além do véu, que é a sua própria carne. Então eu tenho que fazer essa ligação. O véu é um símbolo de separação entre o homem e Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que os nossos pecados nos separam de nós do nosso Deus. E quando eu entendo isso, aí Hebreus vai voltar a dizer que esse véu é a sua carne, o corpo de Cristo foi partido. E na morte de Jesus, quando nós observamos o Evangelho falar, o véu é partido de cima a baixo. Ou seja, é uma atitude de Deus. Jesus, ele parte o pão da mesma maneira que Deus partiria o véu, de cima a baixo. E melhor ainda, de cima a baixo é de onde vem a ação para romper com essa separação. É Deus quem rompe a separação que nós temos dele por causa dos nossos pecados. Você que está aqui nessa noite, você tem que sair daqui entendendo uma coisa: os seus pecados, assim como os meus, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. Nós não podemos acessar a Deus, nós não podemos nos aproximar desse Deus, e é só por meio de Jesus Cristo que esse caminho é feito. Só por ele. E a atitude é uma atitude de Deus, de cima a baixo. O véu é rasgado de cima a baixo. E a parte humana da coisa, que é Cristo com o seu sangue, ele nos conduz assim. Ele faz com que nós sejamos aceitos por Deus. Quando Jesus mesmo vai dizer aqui, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Queridos, no Antigo Testamento havia um objeto chamado Arca da Aliança. Digamos que a Arca da Aliança não é mais ou menos desse tamanho, fosse desse tamanho aqui. E dentro dela haviam símbolos da desobediência humana: as tábuas da lei quebradas, o cajado de Arão e o maná apodrecido. O maná era aquela comida diária que Deus dava ao seu povo. Então, havia corrupção moral e espiritual no meio do povo, porque o povo desobedecia a lei, o povo questionava a Deus, a liderança, e o povo reclamava das provisões de Deus. Alguma semelhança conosco? Muitas, né? Só que aquela era uma caixa de acácia, madeira acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e dentro havia uma tampa de ouro maciça, ouro maciço.
e a tampa era de ouro mesmo, e a caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Em cima haviam 2 querubins, que são representação máxima da presença santa de Deus. E entre eles havia uma coisa chamada propiciatória. Os querubins, eles olhavam diretamente para dentro da caixa. E a ideia dos querubins é que eles estavam cobrando o juízo de Deus sobre os pecadores. Quando acontecia o tempo do Yom Kippur, que era o dia da expiação, uma vez por ano era feita a preparação, e o sangue do novilho ou do cordeiro era lançado sobre o propiciatório, e aquele propiciatório ficava coberto de sangue. Então os querubins, de maneira simbólica, não podiam olhar mais para os pecados, porque havia sangue ali. Então o sangue cobria os pecados. E quando Jesus diz isso, este sangue é o sangue da nova aliança, ele está chamando toda essa história do Antigo Testamento. Ele está chamando o que Jeremias falou lá em Jeremias 31, sobre Deus fazer uma nova aliança. E Jesus está dizendo: a nova aliança chegou agora. Este sangue é o sangue da nova aliança. Então nós temos nesses versículos uma mistura dos entendimentos de Êxodo capítulo 24, 8, de Jeremias 31, de Zacarias 9, 11. Então nós percebemos que há toda uma ideia embasada para dizer: olha, realmente a única forma de um homem ser perdoado é por meio do sangue de Jesus. É o que Jesus está dizendo. E aí existem algumas curiosidades interessantes sobre as visões dos evangelistas. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de análise, porque você vai observar, por exemplo, Mateus e Marcos dizendo que esse sangue ele foi derramado em favor de muitos. Você vai enxergar isso. É para você ler lá Marcos capítulo 14, 22 a 26, e Lucas 22, de 14 a 20. Só que Lucas ele vai dizer: esse sangue é derramado em favor de vós. Por que Mateus e Marcos falam esse sangue é derramado em favor de muitos, e Lucas fala em favor de vós? É muito difícil saber por que cada um escreveu de uma maneira diferente. É lógico que eles escreveram em momentos diferentes. Lucas esteve fazendo uma pesquisa, esteve entrevistando várias pessoas para fazer essas colocações. Mas nós podemos olhar pelo menos 2 formas muito interessantes de analisarmos esse texto. A primeira delas, do versículo 18 a 28, Mateus e Marcos eles escrevem em favor de muitos, enquanto Lucas escreve em favor de vós. Então nós podemos inferir com isso a percepção da morte de Cristo em 2 aspectos. No primeiro, o aspecto missiológico. Ou seja, Deus ele vai alcançar os muitos pelos quais Jesus morreu. O texto não fala que esse sangue foi derramado em favor de todos, mas de muitos. Então há um aspecto missiológico. Por exemplo, quando Paulo ele está chegando na cidade de Corinto, uma cidade muito depravada na época, e Paulo está ali, já estou quase terminando. Paulo está ali prestes a entrar naquela cidade. Ele tinha muito medo. E Paulo disse, o Senhor diz assim: Paulo, entre, não tenha medo, fale, porque eu tenho muitos nessa cidade. Eu tenho muitos aí. Então, mesmo uma cidade completamente depravada, cidade completamente prostituída, cidade portuária, cidade de muitos rituais de prostituição cultuais, Paulo ele olha para aquela cidade, tem medo de entrar, porque das coisas que Paulo falaria contra a idolatria, contra a prostituição, contra a sexualidade maluca, desenfreada. E o Senhor diz assim: vai, entre, não temas, porque eu tenho muita gente de cidade. Quando você vai lá para
Isaías capítulo 53, versículos 11 e 12, já no finalzinho, ele diz assim, versículo 11 especialmente, ele diz que o meu servo, se referir a Jesus, com a sua sabedoria, justificará a muitos, porque ele ia derramar sua alma na morte, em favor de muitos, e o Senhor lhe daria esses muitos, ele vai receber esses muitos. Então nós temos uma perspectiva missiológica, queridos irmãos, quando nós pensamos de que o Senhor morreu por muitos, embora o seu sangue seja poderoso para salvar todos, mas é eficiente para atingir o propósito de Deus, é salvar muitos. Deus vai salvar muitos. Talvez você que esteja aqui nessa noite seja um desses muitos. Esperamos que nós sejamos desses muitos que serão salvos. Mas há também o aspecto, além da missão em favor de muitos, há também o aspecto da comunhão da igreja em favor de vós. O sangue foi derramado em favor de vós, e Lucas vai dizer isso. Este é o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. E eu acho muito interessante que Lucas fala uma coisa que os outros evangelistas não falam depois disso. Porque depois daquele momento, os discípulos ainda estavam discutindo quem era o maior entre eles. O que mostra é que o valor que o Senhor confere, ou seja, a dignidade que o Senhor nos dá, mesmo que a gente não mereça, está ligada ao fazermos parte do seu corpo e a sermos comprados pelo mesmo valor. Não há quem seja mais valioso do que o outro. Na igreja, ninguém é mais importante do que ninguém. O sangue de Cristo foi derramado em favor de vós. Portanto, não tem quem seja mais importante ou melhor. Então nós percebemos um aspecto que é muito maior, macro, né? Um aspecto que vai além do entendimento da igreja eclesiástica, ou da eclésia. Mas nós vemos também esse aspecto dentro da igreja, a comunhão, ou seja, vocês têm o mesmo valor. Esse sangue foi derramado em favor de vocês. Não há quem seja maior ou melhor na igreja de Cristo. Nós não podemos de maneira nenhuma ter esse tipo de pensamento, de discussão. Temos todos o mesmo valor. E não porque nós temos esse valor inerente em nós, ou seja, seja próprio, nós merecemos esse valor. Não, o Senhor nos deu esse valor. Louvado seja Deus por isso, queridos, porque se não é o sangue de Cristo, estamos todos nós perdidos, condenados. Veja como é importante nós termos. Infelizmente, a gente não tem como explicar todos os aspectos teológicos do texto, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode. E veja o que é que Jesus disse. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu ia beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado em mim, saíram para uma das oliveiras. Então, Jesus ele diz assim: olha, esse é o último momento que eu tenho com vocês agora. Depois acabou. Jesus ressuscitou, ele não saiu com seus discípulos, ele não comeu mais o pão da ceia, ele esteve com os discípulos 40 dias, ele não bebeu mais o vinho da ceia, mas ele disse: olha, isso vai ser novo no reino de meu Pai. O que nós podemos aguardar, queridos irmãos, além do comer com ele, é o termos certeza que estaremos com ele, porque a sua carne foi rompida por nós, ou seja, o meu pecado foi rompido na cruz, para que eu pudesse acessar a Deus, e o sangue de Cristo me lava e me conduz a Ele, para que eu possa estar lá no reino do Pai juntamente com Ele. Olha que alegria, estaremos com o Senhor, eternamente com Ele, e nós podemos nos alegrar com isso, mas chega uma notícia ruim então. Jesus vai lá e, para finalizar, dá uma notícia ruim a seus discípulos. Diz assim: esta noite vocês todos vão ficar escandalizados. Vocês vão se sentir horrorizados do que vai acontecer comigo. E o que é que vai acontecer? O pastor vai ser ferido e as ovelhas ficaram dispersas. Esse é um texto que está relatado lá no profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7, quando então o profeta fala a respeito desse pastor
que seria Jesus, né? Profetizado aí aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então nós observamos o cumprimento da profecia mais uma vez. Aí, no versículo 30, Deus diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Olha só, Jesus está dizendo: olha, eu vou morrer, vai ser coisa muito feia, vai ser horrível, vocês vão presenciar isso, vocês vão me abandonar. Como o presbítero João falou aqui domingo passado, né? Jesus estava lavando os pés fujões, os pés daqueles que estariam fugindo de Jesus depois, logo alguns instantes depois. E aí, queridos irmãos, o texto nos mostra que os discípulos podiam ficar calados, né? Vai ser triste, né? Vai ser terrível. Não, é Pedro mais exaltado, aquele que sempre toma a frente, diz assim: coisa nenhuma, o Senhor não sabe o que o Senhor está dizendo. Em outras palavras, não, Senhor. Qualquer um pode deixar o Senhor menos ele. Qualquer um, menos eu. Eu nunca vou me escandalizar. O Senhor nunca vai ser uma pedra de tropeço para mim. De maneira nenhuma. Aí Jesus diz assim: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Jesus vai lá e dá detalhes de Pedro. Aí Pedro diz: não, você quer isso? Está maluco? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Olha, Pedro foi o mais avançado, precipitado, agitador, motivador. E o Senhor dá detalhes como seria esse momento com Pedro. Queridos irmãos, eu gostaria de concluir mencionando algumas coisas. Primeiro, a ceia é uma ordenança aos discípulos, ou seja, a ceia é para os discípulos de Jesus. É o momento pelo qual todos nós temos comunhão com o Senhor, por meio de seus sofrimentos e morte. É a forma de expressarmos os sofrimentos do Mestre, ou seja, a gente olha para aquilo pensando como o nosso Mestre sofreu. É uma forma ilustrada de se perceber o poder do castigo que nos traz a paz. Cristo foi profundamente castigado pelos nossos pecados. Mas não somente isso, de nós percebermos o poder que tem o seu sangue, de perdoar os nossos pecados. E agora a gente vai lá para Judas e Pedro. E precisa refletir algumas coisas sobre isso. Quando ao comunicado da traição e da negação, nós vemos 2 grupos de pessoas que se manifestam aqui. Primeiro, os inseguros, cheios de incertezas, aqueles que trazem temor em si, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, de forma que honrem o Senhor até o fim, sem em nenhum momento trazer alguma decepção. Temos esse primeiro grupo, os inseguros, esses cheios de incerteza, mas nós temos também aquele grupo dos incrédulos, dos perdidos, daqueles que estão, mas não são, aqueles que estão entre o povo do Senhor, mas não fazem parte desse povo, aqueles que facilmente o negam, facilmente o traem. O primeiro, os inseguros, nós entendemos que eles ficam tristes com os anúncios que o Senhor faz. Os discípulos ficaram tristes, e assim também nós ficamos tristes quando nós somos confrontados pela palavra de Deus sobre os nossos erros. Os inseguros em suas convicções, eles são oscilantes. Tem dias que eles estão bem espiritualmente, eles estão orando, eles estão congregando, eles estão frequentando, eles estão buscando ter comunhão e paz uns com os outros. Enquanto existem aqueles que estão com o Senhor, estão no meio da comunidade cristã, mas estão vendo a primeira oportunidade para abandoná-lo.
Existem aqueles que não têm firmeza em suas convicções, aqueles que são instáveis, emocionalmente frágeis, que por qualquer coisa eles começam a se desesperar. Mas também existem aqueles que não demonstram nenhum tipo de fragilidade, mas são traidores e negadores do Senhor, com suas vidas, com suas palavras, com suas práticas. Existem os inseguros que oscilam em todo o tempo, sempre erram e sempre vão errar. Existem aqueles que traem o Senhor em todo o tempo, suas intenções não são para o Senhor, mas para si mesmos. Pedro, por exemplo, fez juras de amor, fidelidade e compromisso até o fim, mas lá na frente negou o Senhor. Judas o traiu sem pensar duas vezes, com total consciência daquilo que iria fazer. O cristão fraco é o que erra, fica triste, desapontado consigo mesmo, com seus pecados, baixa a sua cabeça, humilhado, levanta a cabeça e continua. O cristão apóstata ou o falso cristão é um traidor consciente que conhece a verdade e a nega voluntariamente. Mais uma vez eu volto a dizer aquilo que a gente de vez em quando fala na igreja. O que diferencia Pedro, um negador covarde, e os demais fugitivos covardes, de Judas Iscariotes, foi a intercessão do Senhor. Pedro vai todo ávido ao Senhor, dizendo: Senhor, eu morrerei pelo Senhor. Jesus diz assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei ao Pai por você. O pecado de Pedro não é diferente do pecado de Judas, que ele diz. A grande diferença é que, pela graça e misericórdia de Deus, Ele intercede por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que Ele é poderoso para salvar totalmente aqueles que por Ele se achegam a Deus e vivem para interceder por eles. Se não for a intercessão de Cristo, nós o abandonamos no primeiro sofrimento. Se não for a intercessão de Cristo, nós o abandonamos na primeira decepção dentro da igreja. Se não for a intercessão de Cristo, nós o abandonamos na primeira crise financeira, na primeira crise conjugal. Se não for a intercessão de Cristo, nós o abandonamos na primeira perseguição. Se não for a intercessão de Cristo, nós o abandonamos no primeiro momento de fragilidade. Essa insegurança dos discípulos se demonstra todo o tempo: se não sou eu que vou trair. Depois, em o Senhor dizer o tempo todo que está prestes a morrer, e eles se veem contristados com aquilo. Lá na frente, eles nem acreditam que o Senhor ressuscitou. Aqui eles dizem que vão morrer com o Senhor, mas não vão negá-lo. E o Senhor não se frustra com nenhum de nós. Ele vive a interceder por pessoas cheias de incerteza, inseguras, frágeis, que fazem seus votos e compromissos e não cumprem. Ele intercede por nós. O que nos diferencia dos incrédulos e apóstatas é a intercessão de Cristo por nós, a perseverança do Espírito em nós e o amor eterno, gracioso e incondicional de Deus Pai por nós. Deus Pai não nos abandona, o Espírito Santo de Deus não nos abandona, e o Senhor não cessa de interceder por nós. É por isso que nós seremos salvos, porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o fim.
Queridos irmãos, mesmo com tantas incertezas e fragilidades, nós precisamos urgentemente redefinir o reino de Deus em nossas vidas, o valor inestimável do reino de Deus. Não se vende, não se troca por nenhuma outra coisa. Nós devemos amar esse Senhor com as nossas vidas. Nós devemos nos debruçar em seus braços. Nós devemos confiar em suas santas e perfeitas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, diz a palavra de Deus. Nós devemos nos apegar a Ele, irmãos. Nós devemos cumprir as ordens do Senhor como os discípulos fizeram. Nós devemos, irmãos, ter ciência de que a morte de Cristo na cruz por nós resolve de uma vez por todas, e não somente ela, o nosso problema com Deus, a nossa dívida com Deus, e retira de sobre nós a ira de Deus, porque Jesus recebeu na cruz de Calvário a ira pelos nossos pecados. Portanto, nós devemos servi-lo e pedir: Senhor, me abençoe, me fortaleça nas minhas inconstâncias. Eu quero ser mais fiel na leitura bíblica, eu quero ser mais fiel em congregar, eu quero ser mais fiel em andar contigo, eu quero ser fiel, eu quero ser grato a Ti por todos os livramentos e todas as bênçãos que o Senhor me deu. Mas eu quero dizer, Senhor, me ajude a viver, e se for preciso, morrer pelo Senhor. Porque, como diz Charles Stanley, uma frase que eu gosto muito, ele disse que Jesus Cristo é Deus e morreu por mim. Não há sacrifício grande demais que eu não possa fazer por Ele. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Deus, nós sabemos que nós não conseguimos expressar tantas verdades desse texto, mas rogamos ao Senhor Deus que esse texto opere com poder em nossas vidas e nos faça, Senhor Deus, reconhecer a Tua grandeza e a Tua majestade, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem e que as águas do mar espumejem. O Senhor está no meio do teu povo, diz a Tua palavra no Salmo 46. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos corações que chegaram aqui, continue falando aos nossos corações, Pai. Ó Deus, assim como diz a Tua palavra, Pedro negou o Senhor, e a Tua palavra nos diz em Mateus 10, 32 e 33, que aquele que negar o Senhor diante dos homens, o Senhor negará também diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor também o confessará diante do Pai que está nos céus. Deus, que essa pessoa que veio nesta noite aqui consiga entender as verdades grandiosas da Tua palavra. Como diz o Salmo 119, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Faça isso diante de nossas vidas, e nos ajude nesta semana a não negarmos o Senhor, e nem traí-lo, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Fortaleça meu irmão, minha irmã está fraco na fé. Ó Deus, aquele que anda desanimado, ó Deus, por conta dos seus pecados mesmo. Porque não é ninguém que nos desanima, são os nossos pecados. Então Deus, fortaleça meu irmão e minha irmã nisso, para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus. Amém.